estamos começando mais um balanço semanal do agro com Hélio Sirimarco, vice-presidente da SNA. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Larissa? E a gente vai falar, Hélio, então, sobre as exportações do agronegócio no Brasil, não é isso? No primeiro trimestre, e também nas importações da China nesse mês de março último. Então, eu gostaria que você começasse falando, Hélio, sobre essa questão das exportações brasileiras. Bom, Larissa, nesse período de janeiro a março, né, as exportações brasileiras totalizaram um volume de receita de 37,4 bilhões de dólares, tá? Que é recorde para o período. Esse valor representa um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2023. Né? Houve, efetivamente, para que para essa receita tivesse esse volume, houve um aumento no volume exportado, tá? Apesar da queda dos preços. Só para você ter uma ideia, o volume das exportações aumentou 14,6% e os preços caíram 8,8%. Tá? O agronegócio ele representou, no período, 47,8% das exportações totais do Brasil, tá? Um pouco acima dos 47,3% do primeiro trimestre do ano passado. Tá? E os principais produtos nesse período de exportação foram o açúcar, o algodão e o café, sendo que milho e soja e óleo de soja caíram, tá? Tiveram uma queda, em função desse problema de preço. Tá? Então, esses números são bastante interessantes. Nós continuamos exportando volumes muito grandes. Tá? Vamos ver se os preços melhoram para que essa receita possa aumentar. Agora, o nosso principal parceiro, né, nosso principal cliente, tá? A China, eles tiveram um desempenho muito abaixo do esperado para o mês de março. Tá? Eles tiveram uma queda, só para você ter uma ideia, a China, que é o principal importador, principal comprador de soja, importou 5.540.000 toneladas em março desse ano. Isso representa uma queda de 19% em relação ao volume importado no mês de março de 2023, que foi 6.850.000 toneladas. Né? E eles também importaram 600.000 toneladas de óleo vegetal, óleos vegetais, que é uma queda de 30% em relação ao volume de março do ano passado. Tá? Então, o problema realmente que eles estão tendo lá é que, só para você ter uma ideia aqui, as importações, de um modo geral, da China, quer dizer, não só produtos agrícolas, mas tudo, caíram para os níveis mais baixos em 4 anos, no caso da soja especificamente. Tá? O número eu te falei, né? São 5.540.000 toneladas. Tá? No período de janeiro a março, eles já compraram 18.580.000 toneladas, que é uma queda de 10,8% em relação ao volume que eles importaram no primeiro trimestre do ano passado, que foi de 20.830.000 toneladas. Tá? Então, esse volume desse trimestre é o menor volume de importações desde 2020. Tá? E eles estão tendo problema, que eles dizem que a demanda está fraca pela soja, devido a baixos lucros do setor pecuário, então está afetando a demanda de farelo. Eles usam a soja para esmagar e produzir farelo, que é componente de ração. Né? Então, eles estão com problema. Realmente, não tem estoques grandes, mas estão diminuindo as compras. Tanto que eles têm comprado basicamente do Brasil, muito menos dos Estados Unidos. Tá? Ok, correto. Então agora a gente volta
para as notícias do Brasil e vamos falar sobre os embarques pelos portos do Arco Norte, Hélio. Quais são as novidades? Olha, são números interessantes, né? A participação dos portos do Arco Norte está aumentando, especialmente nas exportações de soja e milho, porque, em função da sua localização, produção, as exportações de Mato Grosso estão sendo escoadas por lá, porque o custo de frete é mais barato, né? Então, por exemplo, segundo o Ministério da Agricultura, 31,6% do volume exportado no mês passado de soja, foi de 14,8 milhões de toneladas, foi embarcado pelos terminais do Arco Norte, Itacoatiara, Santarém, Santana, Barcarena, Vila Conde, São Luís, Salvador. Tá? Nesse mesmo período de 2020, só para você ter uma ideia, o volume correspondia a 27,3%. Então, a gente realmente já aumentou bastante. Tá? Então, essa parte de logística, né, é importante, está sendo realmente bastante útil para os produtores, exatamente em função desse problema de custo de transporte, né, essa parte de logística. É mais perto, então é aquele negócio. Você, para embarcar, se você produz lá em Sorriso e vai embarcar em Santos, são praticamente 2.000 quilômetros de caminhão. E lá é muito mais perto, entendeu? Então, o custo de transporte é muito menor. Ok, Hélio, então eu agradeço a você pela sua análise, sempre muito enriquecedora. E a gente encerra por aqui mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Até a próxima!